nesta aula de inquietação, o objetivo é abrir essa nossa consciência sobre o significado da universidade na formação, na preparação para a vida prática, para a cidadania. Não vou me alongar muito, porque a hora está longa, está já, e eu queria dizer que aqui, na sequência das visitas de Leonardo Boff, Gog, Miguel Nicoleles, hoje nós recebemos aqui o professor Marcelo Gleiser, que é professor de Física, de Astronomia, de Filosofia Natural, um escritor festejado, 2 livros, Prêmio Jabuti, e que aqui agora, eu estou vendo aqui pela Folha de São Paulo, o seu novo livro, A Criação Imperfeita, Cosmo, Vida, o Código Oculto da Natureza, já está estreando como best-seller. É importante ver que os conhecimentos dialogam entre si, mas, sobretudo, fazem sentido para a compreensão geral da comunidade, da população. Não adianta o conhecimento se ele não se integra à vida cotidiana, se ele não faz sentido para a ação no mundo. E os que têm vindo aqui têm nos proporcionado esta condição. Hoje, o professor Marcelo Gleiser vai nos falar, a partir das suas referências de pesquisa, de formação, de questões vitais para o conhecimento, mas também para a nossa ação no mundo. O significado do cosmos, da vida, da natureza, da nossa condição humana, da nossa relação com o pensamento e com a nossa subjetividade, inclusive de crenças. Então, é com muito orgulho, agradecendo a todos que participaram da preparação desse evento. Não vou poder nominar, me desculpem, mas são mais de 200 pessoas que anonimamente e também voluntariamente atuam nesse processo. Eu quero passar a palavra ao professor Marcelo Gleiser, e agradecendo muito a sua disponibilidade de estar aqui entre nós. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma grande honra para mim estar aqui, participando desse evento que eu acho extremamente importante. Eu soube da greve há pouco tempo atrás e acho interessante eu estar aqui nesse momento, porque greve, obviamente, é um momento de inquietação, e eu entendi um pouquinho do motivo da greve, e eu acho que uma das coisas mais importantes para a educação é que os professores sejam respeitados pelos profissionais que são. Então, existe um lado de inspiração em ser professor. Ótimo. Então, mensagem passada. Então, eu queria também agradecer a presença de vocês, porque eu sei que as coisas estão um pouquinho desintegradas, mas mostra a presença de todo mundo aqui. Devem ter mais de 2.000 pessoas, de níveis tanto da universidade como do ensino médio, até do ensino fundamental, eu ouvi dizer, que eu acho uma coisa muito legal, que mostra a importância e o valor da educação para todo mundo. Vocês vão começar, pelo menos eu estou falando aqui em termos dos calouros, vamos dizer assim, né, das pessoas que estão ingressando agora na vida acadêmica, entender uma coisa muito importante, que a educação é um grande privilégio. É um privilégio porque ela nos ensina a crescer como ser humano, a crescer como indivíduo, ela nos ensina a respeitar o próximo, ela abre caminhos para vocês e para o mundo também. Então, está dando contato, ok. Eu, como físico, não entendo essas coisas, mas tudo bem. Então, é muito importante perceber que a educação, ela dá instrumentos a você a pensar criticamente sobre o mundo. Talvez uma das coisas mais importantes que um professor possa ensinar para um aluno, e que um aluno possa aprender por si próprio, é
a pensar criticamente sobre o que está acontecendo à sua volta. Não só a receber informação, né? Porque nós somos bombardeados por informação sempre, né? Jornal, televisão, internet, não interessa, mas receber essa informação de uma forma crítica, saber o que significa, por exemplo, se falar sobre um assunto atual, o aquecimento global, né? O aquecimento global, até alguns anos atrás, até um ano atrás, né? Ninguém duvidava dele, né? Era uma coisa assim, concreta, certa, segura. Então a gente sabia o que estava acontecendo. Você tem o painel internacional do estudo climático e eles declararam que não só a temperatura global está aumentando, como a função humana, o fator antropogênico, né? A nossa presença no mundo está ajudando nesse aumento de temperatura. Mas aí, devido a uma série de questões políticas e econômicas, vários grupos de interesse diferentes, principalmente das indústrias que dependem do petróleo, começaram a transformar um debate, que é um debate essencialmente científico, num debate político. E começaram a tentar, então, através dessa transferência de responsabilidade, né, você falar, os cientistas vão e eles fazem modelos do mundo. Tá? A ciência, ela essencialmente constrói uma narrativa, uma história de como funciona o mundo. Vocês agora aí estão do lado de fora, estão olhando para o céu, para as nuvens, sentados perto das árvores. Está acontecendo uma porção de coisas aqui. Você tem uma integração da biologia, da química, da física, da geologia. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. A ciência tenta entender isso de uma forma quantitativa, estabelecendo uma espécie de linguagem universal, né? Como dizia o bom Carl Sagan, ele dizia que a ciência talvez seja o melhor exemplo de democracia, porque não interessa se você é muçulmano, judeu, católico, se você vem da Índia, da China, do norte do Amazonas, a descrição científica do mundo é uma só. Quer dizer, uma vez que você cria esse pensamento científico, esse conhecimento científico, e ele é aceito pela comunidade científica, ele vira uma linguagem universal. O que é uma coisa extremamente bela, vamos dizer assim, na ciência. Então, quando a gente vê um debate extremamente importante, que é o futuro do nosso planeta, o futuro da humanidade, sendo transformado num debate político, a gente tem que ficar muito preocupado com isso. E não há dúvida que existem certos problemas. Imagina só, o mundo é muito grande. Você entender o clima da Terra é extremamente complexo, é um problema extremamente complexo, tá? Não é fácil, tipo, como a gente aprende no primeiro ano de física, né? Que se você pegar essa caneta e levantar de uma certa altura e deixar ela cair, você sabe exatamente o tempo que vai demorar para ela cair, porque você aplica lá a lei da queda livre do Galileu, que inventou em 1600 e poucos. Isso funciona maravilhosamente, mas isso aqui é uma coisa muito fácil, né? O clima planetário é muito complicado. É um problema que a gente chama de um problema complexo. Existem milhares e milhares de pessoas de áreas diferentes tentando entender isso. Mas o preço a ser pago é gigantesco, é muito grande. Então, quando você entra para uma universidade, você tem a capacidade, você tem o privilégio de poder aprender a pensar criticamente sobre o que está acontecendo e a fazer alguma coisa a respeito. Não só a receber informação, mas a transformar essa informação em trabalho social, e em trabalho político e em trabalho de criação de conhecimento e tecnologia também. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, você receber e depois você dar de volta, né? Uma outra coisa que eu falo sempre para os estudantes em geral é o seguinte, que é óbvio que quando você vai atravessar a sua vida acadêmica, você vai encontrar bons professores e maus professores. Isso daí é inevitável. Vão ter pessoas extremamente inspiradas e vão ter pessoas que podem ser excelentes na pesquisa e tal, mas talvez não sejam tão bons na hora de explicar as coisas e transmitir esse conhecimento. E eu cansei de ver muitos estudantes assim, tipo, revoltados com isso. Mas como é possível? Meu professor de física não explica nada, não entendo nada, de história, etc. e tal. Então eu tenho 2 conselhos com relação a isso. O primeiro é o seguinte, não assuma uma posição passiva na sala de aula. Aprenda por si só também. Quer dizer, existe muito aquela coisa de você sentar
e ficar ouvindo, fazendo anotações e fazer o dever de casa, mas o aprendizado é uma coisa que tem que vir de você também. Sabe, uma coisa que tem que vir de lá de dentro. Essa inquietação, adoro o nome dessa aula, porque é perfeita, essa inquietação, essa vontade de querer aprender sobre as coisas, essa ânsia do saber, é uma coisa que tem que vir de vocês. E não tem que vir de fora, não. Ele tem que vir de vocês. É uma coisa que vocês têm que querer aprender. Porque se vocês não quiserem aprender, nem o melhor professor do mundo vai poder ensinar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu digo é a seguinte, se alguns de vocês um dia virarem professores, né, e eu imagino que isso vai acontecer, a gente tem umas 2.000 e poucas pessoas aqui, certamente muitos de vocês vão virar professores, aprendam com a sua própria experiência. Então, eu sempre digo, qual é o melhor conselho para um futuro professor? É você se lembrar dos seus piores professores e não virar um deles. Entendeu? Então, você lembra... Então, por que eu não gostava desse professor? Porque ele era desorganizado, ele falava olhando para baixo, escrevia direto no quadro negro, assim, nem olhava para a turma, ou então falava olhando para cima, como se a turma não existisse, ou falava de uma maneira sem entonação, totalmente desorganizado no quadro negro, todas essas coisas. Então, aprenda isso, né? E aprenda, então, a não fazer isso de novo. E não é só na hora de dar aula, não. É na hora de ser um profissional, de apresentar um projeto de trabalho para a sua empresa, numa entrevista profissional, seja lá onde for, a habilidade de colocar as ideias de uma maneira clara é extremamente importante. Por exemplo, na minha universidade, lá nos Estados Unidos, tem uma ênfase gigantesca em escrever. Todos os alunos da universidade, não interessa se eles vão se formar em cinema, física, letras, tem que passar por um ano inteiro em cursos de gramática e de redação, não no nível mais primário, no nível um pouco mais avançado, porque se você não souber exprimir a sua ideia, vai ficar muito difícil você se dar bem no mundo, né? A gente sempre fala que para você ser um inovador, você precisa de pelo menos 2 qualidades. Uma delas é você ter a coragem de ter ideias novas, porque é muito mais fácil você pensar de uma maneira fechada, de uma maneira que já foi aceita, vamos dizer assim, dentro dos padrões já aceitos do conhecimento. É muito mais difícil você ser uma pessoa inovadora, uma pessoa que rompe um pouco com esses limites do conhecimento, que tem coragem de chegar e falar, olha, eu acho que isso não é assim, né? Então você tem que ter essa coragem. E a segunda coisa é você saber falar. É você saber escrever, é você saber apresentar essas ideias, porque você pode ser o cara mais genial do mundo, mas se você não souber expressar as suas ideias, fica muito difícil você passar essas ideias adiante. Então, prestar atenção na hora de como se expressar, de como falar as coisas, é muito, muito importante. E também, obviamente, essa coisa do pensamento crítico, de como você pode pensar sobre o mundo de uma forma construtiva, mas ao mesmo tempo cética. Tá? A gente vê, por exemplo, esse domingo agora, eu escrevo toda semana para a Folha de São Paulo, né? Então, esse domingo agora eu escrevi sobre, o título da minha coluna era 2012, o ano em que o mundo não vai acabar. Né? Porque todo mundo, é uma coisa impressionante, o número de pessoas de todas as áreas sociais, de todos os níveis de educação, no mundo inteiro, que estão absolutamente apavorados porque o mundo vai acabar no ano 2012. Então eu resolvi pensar um pouco sobre esse assunto e ver de onde que vem esse negócio. De onde que vem esse negócio que o mundo vai acabar no ano 2012? Obviamente, Hollywood, super oportunista, vai lá e faz aquele filme em que eu não sei se vocês... Quem viu o filme 2012 aqui? Hollywood, extremamente oportunista, sabe que as pessoas vão ao cinema para ver esse tipo de filme, faz o filme e ganha a maior grana. Então, para quem não viu, o mundo, basicamente, ele fica coberto por água e a água chega até o alto do Himalaia. Tá? Então, quer dizer, vai ter água assim no raio que o parta, entendeu? É impossível isso. A água até o Himalaia, os monges lá no Tibete, entendeu? Morrendo afogados e tal, uma coisa absurda. Tá? Então, quer dizer, o filme apela, obviamente, né? Mas o que é meio
trágico com relação a isso é que tem muita gente que acredita mesmo nessas coisas. Então eu vou contar uma história meio triste para vocês. No ano, acho que em 1998, teve um cometa chamado cometa Hale-Bopp. Tá? É um cometa belíssimo, ficou um tempão no céu, super lindo e tal. Eu não sei, é raro ver cometa, mas um cometa é uma visão absolutamente espetacular dos céus. Existe uma tradição apocalíptica de 2000 anos que falam que os cometas representam uma mensagem de fim de mundo. Tá? E muita gente durante a história acreditou nessas coisas. Tá? Até mesmo quando apareceu o cometa de Halley no início do século XX, houve um pânico generalizado nos Estados Unidos. As pessoas lá em Nova York foram para o Central Park, se reuniram, foram para igrejas. Nunca teve tanta gente em igreja no mundo inteiro quando apareceu esse cometa, entendeu? Porque se o mundo vai acabar, então tudo bem, eu perdoo, me perdoa, não sei o quê. Sabe, na hora H, né, todo mundo vira santo, vamos dizer assim, né? É uma maravilha isso. Mas o nível de credibilidade é tão grande que havia uma seita, e existem seitas apocalípticas pelo mundo, e tinha uma seita dessas lá em San Diego, na Califórnia, e eles disseram o seguinte: eles acreditavam que os ETs, seres extraterrestres, meio angélicos, assim, meio, sabe, meio gente, meio anjo, uma coisa assim, meio etérea, viriam transportar os iluminados, os membros dessa seita, para uma nova era em que eles se libertariam do corpo e virariam espírito e viveriam no universo para toda a eternidade. Então essa era a crença da seita, tá? E aí veio o tal cometa, e por trás do cometa tinha uma luz, um ponto de luz, tá? E os astrônomos não identificaram exatamente o que era aquele ponto de luz durante um tempo. Os membros dessa seita achavam que aquele ponto de luz era uma espaçonave, era a espaçonave dos tais extraterrestres que vinham resgatá-los para iniciar essa transição para esse plano espiritual de existência aí. O que eles fizeram? 39 pessoas cometeram suicídio, né? Porque achavam que era a maneira de você se livrar do corpo para poder ingressar nesse novo plano da existência. Tá? Então, quer dizer, tem um lado engraçado da coisa da crença, mas tem um lado trágico da coisa da crença. Isso daí é exatamente que eu quero que não aconteça com nenhum de vocês. Não acreditar no apocalipse, mas não saber pensar criticamente. 2 dias depois do suicídio coletivo dessa seita, se observou que aquele pontinho de luz nada mais era do que uma estrela. Tá? Que é óbvio, o que mais poderia ser, né? Mas se você não sabe nada, se você acredita que os ETs vieram para Varginha, é sempre em Varginha, eu não sei exatamente o que acontece lá em Minas Gerais, mas parece que depois de 2 garrafas ou 10 latas de cerveja, fica fácil ver o que você quiser, entendeu? Inclusive ET, né? E é basicamente isso que ocorre. Então, já que eu estou falando de ET, e nesse livro aí que eu acabei de lançar, esse livro é uma reflexão crítica de uma porção de coisas, que não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria falar desse lance da vida na Terra. Existe uma nova ciência surgindo aí, que está explodindo nos Estados Unidos e na Europa, que está começando a aqui no Brasil, mas é muito importante para o século XXI, chama astrobiologia. Tá? Hoje em dia, estudar vida extraterrestre é ciência de ponta. Tá? Não que a gente acredite que tem assim uns 10 ETs aqui escondidos entre vocês, porque tem muita gente que acha isso, né? Mas que é muito importante entender como a vida surgiu na Terra, como ela pode ter surgido em outros planetas e como a gente pode buscar por essa vida em outros planetas, né? Então, do que depende a vida aqui na Terra? A vida depende de água, a vida é baseada no carbono, no elemento químico carbono, e ela é muito frágil, ela só existe dentro do intervalo de temperatura relativamente pequeno, né? Muito frio, congela, muito quente, não dá para ter reações, a gente morre, a gente sabe disso, né? E os compostos orgânicos não sobrevivem a altas temperaturas. Existe uma janela relativamente pequena de temperaturas onde a vida é possível. Tá? Então você sai da Terra e você vai, por exemplo, para os outros planetas do Sistema Solar. Aí vamos lá, vamos para Marte. Marte é
um horror completo. Marte é um deserto gelado, não tem nada lá, não tem nem praticamente atmosfera. O que tem de atmosfera lá é gás carbônico, a gente não tem a menor chance de sobreviver lá. Então a gente procura por vida, a gente procura sempre por água, né? A água é o primeiro indicador da vida, então você sempre escuta, NASA descobriu vida, vida não, água em Marte, ou água na Lua e tal, para ver se tem. Então, se houver algum tipo de vida em Marte, não vai ter nada a ver com os marcianos sofisticados e tal, da guerra dos mundos que vieram até aqui e tal, vai ser alguma bactéria super simples, uma ameba, um paramécio que vive no subterrâneo marciano. Se houver, é muito provável que não tenha vida nenhuma lá. Então, isso para longe, né? Então vamos para perto do Sol, Vênus, a estrela d'alva, né? Aquela coisa poética, bela. A estrela d'alva é um verdadeiro inferno. Lá em Vênus, a temperatura na superfície é de 450 graus Celsius. Tá? É tão quente que de noite as pedras brilham feito como se fossem brasas de carvão. Tá? E fora isso, chove ácido sulfúrico e tem muito enxofre, então cheira mal exatamente como o inferno, né? Brilha aquele fogo exatamente como o inferno, e é o inferno. Então Vênus de estrela d'alva não tem nada, quer dizer, a única razão pela qual ela parece tão bonita assim no céu é que a atmosfera de Vênus é tão opaca, é tão densa, para ter esse calorão todo, né? Esse sim que é o efeito estufa, né? Esse é o efeito estufa assim desenfreado da atmosfera de Vênus, mas a atmosfera é tão opaca que ela reflete muito bem a luz do Sol. Por isso que Vênus é tão bonito. Não tem a menor chance de ter vida lá, tá? Então o que a gente percebe? Nos últimos 10, 15 anos, o conhecimento do nosso sistema solar e de outros sistemas solares também. Hoje em dia, uma coisa fabulosa isso. Há 10 anos atrás eu não podia dizer isso para vocês, mas hoje a gente consegue observar indiretamente e diretamente planetas girando em torno de outras estrelas. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma noite clara aqui em Brasília e tal, você olha para o céu, quantas estrelas você acha que vocês conseguem ver a olho nu, mais ou menos? Alguém palpita? 100, 200, 10 milhões, mais ou menos umas 1.000, 2.000 no máximo, tá? Essas estrelas estão assim pertinho da gente. A estrela mais próxima do Sol, a nossa estrela vizinha, nossa companheira aqui chama Alfa Centauro, tá? Essa estrela Alfa Centauro está a 4 anos-luz e meio de distância da Terra. O que quer dizer 4 anos e meio de luz da Terra? Quer dizer o seguinte, a luz saiu dessa estrela há 4 anos e meio atrás. Tá? Então ela está viajando na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, e demora 4 anos e meio para chegar aqui. Para vocês terem ideia do que é 300 mil km por segundo, tá? Se você piscar o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Tá? Piscou o olho, 7 voltas e meia em torno da Terra. Então, nessa velocidade, a luz demora 4 anos e meio para chegar nessa estrela nossa vizinha querida aqui pertinho, né? Se a gente falasse, ok, esse negócio de ir para Marte não está com nada, vamos para um planeta lá perto da Alfa Centauro. Ok, vamos pegar o nosso foguete mais rápido que existe. O nosso foguete hoje em dia mais rápido que existe viaja 50 mil quilômetros por hora. É rápido pra caramba, 50 mil quilômetros por hora. Sabe quanto tempo ia demorar com esse super foguete para chegar em Alfa Centauro? 120 mil anos. Então, esse é o nosso foguete. Ou seja, as distâncias no espaço são absurdamente grandes. Absurdamente grandes. Tá? Então, pode ser que daqui a centenas, milhares de anos, se a gente não se destruir antes, a gente consiga desenvolver algum tipo de tecnologia capaz de viajar longe. Ou existe até um projeto super interessante, que é você criar uma nave espacial, que é uma espécie de biosfera, é um mini planeta, uma espécie de mini lua, em que você põe lá as 10 mil pessoas, vaca, galinha, planta, banana, etc. E você cria, então, um ecossistema autossustentável que vai indo em direção a Alfa Centauro, e daqui a umas 200 gerações, ou não, daqui a umas 1.000 gerações, mais ou menos, 2.000 gerações, se chega lá, entendeu? Então, vão existir
humanos, né, que nunca nem viveram na Terra, nem em lugar nenhum, que estariam viajando pelo espaço, e essa seria a vida deles. Tem 1000 ideias loucas assim, que se vocês quiserem depois na hora das perguntas, que eu acho que vão ter perguntas mais tarde, a gente pode conversar. Mas o ponto disso é o seguinte, é que quanto mais a gente aprende, primeiro, sobre a história da vida aqui na Terra, mais a gente vê que a vida é extremamente rara. Não só isso, que a gente está isolado, tá? Mesmo se existir vida nesses outros planetas, e eu acho assim, se eu tivesse que fazer uma aposta, vai ter vida fora da Terra, eu diria certamente vai ter vida fora da Terra. A gente vê como a vida aqui é criativa, né? Basta ter água, ter a temperatura certa, carbono, e a vida demorou um pouquinho para surgir aqui na Terra, mas surgiu. A vida aqui na Terra surgiu pelo menos há 3,5 bilhões de anos, tá? O planeta Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Tá? Então, há 4 bilhões e meio de anos, não existia Sol, nem Terra, nem planetas. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. O Sol e os planetas nasceram juntos, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Aí passou-se 1 bilhão de anos, e durante esse primeiro bilhão de anos, a Terra também era um verdadeiro inferno, porque chovia meteorito aqui direto, era uma coisa assim violenta, não existia uma crosta sólida, a Terra ela estava sempre em transformação. Só para vocês terem ideia de como a coisa era dramática na época, a Lua, hoje a gente tem um modelo de como surgiu a Lua, que é uma coisa super legal. Alô? Não é, tem uma musiquinha aí tocando. Como surgiu a Lua, que é uma coisa super legal. A Lua surgiu assim, justamente no início, quando surgiu a Terra, um planeta em meio formação, porque o sistema solar era uma grande confusão no início, cheio de pedaços de planetas se formando e tal, não era uma coisa toda ordenadinha como é hoje, não. Um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, passou de raspão e se chocou com a Terra. Tá? Meio de raspão. Levantou uma quantidade absurda de matéria, essa quantidade absurda de matéria entrou em órbita em torno da Terra, foi se aglomerando aos poucos e virou a nossa Lua. Então eu sempre digo que a Lua é a costela da Terra. Ela realmente veio de um pedaço da Terra, né? Agora, como vocês sabem, o efeito de marés, né, as marés, elas dependem da Lua e do Sol, mas principalmente da Lua, tá? Como a Lua, no iniciozinho, era mais próxima da Terra, as marés eram muito mais violentas. A Terra não era sólida ainda, então o nível, a superfície da Terra subia mais ou menos 50 metros a cada vez que tinha uma maré. A água, porque a Terra era principalmente oceanos na época, tinha ondas de 200 metros de altura. 200 metros de altura. Então a Terra era um caos completo, isso daí aconteceu, e aí nisso chovendo meteorito e etc. e tal. Isso durante 1 bilhão de anos. Aos poucos as coisas foram se acalmando, e logo que elas se acalmaram, em algumas centenas de milhões de anos, surgiu a vida. Tá? Então os primeiros sinais de vida que a gente tem na Terra, seres ultra simples, unicelulares, é de mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Daí você passa esse filme para frente. Sabe quando que foram surgir os seres com mais de uma célula? 500 milhões de anos atrás. Então, durante 3 bilhões de anos, 3 bilhões, a gente não tem a menor ideia do que seja 3 bilhões de anos, não dá nem para contemplar isso. A vida na Terra só tinha ameba, só tinha células unicelulares, uns algas, se chama cianoalgas aí, que são seres ultra simples. E por que surgiu a vida complexa, que eventualmente vai dar na gente? Porque essas algas, essas amebas aquáticas, elas descobriram a fotossíntese, elas descobriram um jeito de transformar o gás carbônico da atmosfera em oxigênio. Tá? E com isso, a atmosfera da Terra, que não tinha nenhum oxigênio, durante esse tempão todo, começou a ficar cheia de oxigênio, e a partir desse... O oxigênio é um elemento químico que ele é a barra de granola, entendeu? Da natureza. Ele dá muita energia, entendeu? Ele é o elemento assim, bastante generoso nesse sentido. Então, com esse excesso de oxigênio na atmosfera, a vida então pôde se apropriar disso, o metabolismo acelerou e, eventualmente, a vida foi se complexificando. Aí vieram os dinossauros, né? Dinossauros, mais ou menos 250 milhões de anos atrás, surgiram os dinossauros. E os dinossauros viveram felizes da vida, se é que a gente pode falar isso, por mais ou menos 150 milhões de anos.
150 milhões de anos de dinossauros. Que a gente saiba, eles eram extremamente burros, os dinossauros, mas mesmo assim sobreviveram durante 150 milhões de anos. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que a vida leva à inteligência, né? Ah, se tem vida, a evolução naturalmente leva à inteligência. E não é nada disso. A teoria da evolução não tem nada a dizer sobre a inteligência. O que ela tem a dizer é o seguinte: as espécies mais bem adaptadas ao ambiente em que elas vivem sobrevivem. Ponto final. Por exemplo, as bactérias estavam bem adaptadas e sobreviveram lá uns 3 bilhões de anos. Os dinossauros estavam super adaptados e viveram 150 milhões de anos. Eles não precisaram virar inteligentes para sobreviver. Eles estavam bem. Tinham uma cadeia ecológica extremamente equilibrada. Aí o que aconteceu? Caiu um asteroide aqui na Terra de 10 quilômetros de diâmetro. Tá? Um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro viajando a 20 mil quilômetros por hora. Tá? Essa colisão acabou com 50% da vida na Terra e esse negócio aconteceu há 65 milhões de anos. Aí a gente pensa, pô, como é que é possível uma pedra de 10 quilômetros, né? Não muito, tamanho de Brasília, do diâmetro de Brasília, essencialmente, pode acabar com 50% da vida na Terra. Só para vocês terem ideia, tem que lembrar que ela viaja a 20 mil km por hora, um pouquinho de física aí, energia cinética, não sei se vocês lembram disso no vestibular ou não. O problema é o seguinte: a energia dessa colisão é mais ou menos a seguinte: se você pegar todas as bombas de hidrogênio nucleares que existiam no alto da Guerra Fria, então, só para ter uma ideia, em 1966, só os Estados Unidos tinham 32 mil bombas atômicas. Tá? Hoje em dia tem mais ou menos umas 7 mil, porque está tendo vários, né? Bom, como se diz, organizações e movimentos para se diminuir e tal. Então tem só mais 7 mil, que também é um número ridiculamente grande, mas essa é uma outra conversa. Então você pega essas bombas atômicas americanas e soviéticas, detona todas elas ao mesmo tempo, multiplica por 100 mil, e essa energia desse impacto. Tá? Então, essa energia esse impacto foi tão violento que, você sabe quando você joga uma pedra na água, vem um repuxo, né? Um repuxozinho? Pois então, a matéria que foi levantada por causa desse impacto viajou até metade da distância entre a Terra e a Lua. Tá? Foi uma coisa realmente estupidamente violenta. Então, isso daí mudou completamente o clima da Terra, a Terra se resfriou e os coitados dos dinossauros, que eram répteis, sangue frio, morreram. Sobraram os mamíferos, que na época eram muito simples, os roedores e tal, mas realmente assim, né, a poeira que você põe embaixo do tapete. Mas aí, como não tinham mais os predadores, começaram a desenvolver, etc. E, eventualmente, há 4 milhões de anos atrás, começaram a surgir os primeiros hominídeos, né, os primatas, começaram a caminhar em 2 pernas. E nós, Homo sapiens, 200 mil anos. Só 200, 300 mil anos que a gente está aqui. E a gente acha que a Terra é nossa, que é um absurdo. A gente acabou de chegar e a gente acha que a Terra é nossa. E a verdade é a seguinte: a Terra pode perfeitamente sobreviver sem a gente, como sobreviveu durante esse tempo todo, mas nós não podemos sobreviver sem ela. E a geração de vocês, infelizmente, a minha geração fez várias besteiras e deixou uma grande batata quente na geração de vocês, que é aprender, primeiro, a conviver um com o outro, porque a humanidade, essa lição que eu estou tentando dar aqui é a seguinte: não só a vida na Terra é muito rara, mas a vida inteligente é rara. Ontem eu fui gravar lá o Jô Soares, eu falei isso para ele, ele falou: mas que vida inteligente? Onde que tem vida inteligente aqui na Terra? Eu não estou vendo nenhum. Né? Mas a vida inteligente é extremamente rara. Mesmo que exista um ET a 1 milhão de anos-luz de distância daqui, isso para nós não faz a menor diferença. A verdade é que a gente está aqui sozinho e a gente tem que lidar com o que eu chamo dessa nossa solidão cósmica e aprender que nós temos, porque nós somos inteligentes, nós temos uma grande responsabilidade com o nosso planeta e com a vida nesse planeta. E o ser humano ainda não aprendeu a deixar de se matar, a dar trote violento. Eu achei perfeito essa abertura aqui desse grupo de teatro, porque como eles começaram na Idade Média, né, aquela coisa medieval, né, grotesca, né, da automutilação e tal,
é perfeito isso. A gente ainda está mais ou menos no nível moral, a gente continua meio na Idade Média, ou até antes disso, né? E a gente tem que acordar. Então, esse livro e essa mensagem aqui dessa aula é mais ou menos um manifesto em que eu tento mostrar que a humanidade é fundamental, né? Porque a gente vai aprendendo, vocês vão ver isso quando vocês forem estudando mais sobre ciências, que quanto mais as ciências vão avançando, parece que menos importantes nós somos, né? Por exemplo, quando o Cabral veio para o Brasil em 1500, como é que era o universo do Cabral? Era mais ou menos igual ao do pessoal da Idade Média. Era assim, a Terra era o centro de tudo, não se movia. Então existiam assim, os planetas eram carregados porque existiam esferas cristalinas no céu, e a esfera mais externa era a esfera das estrelas. Deus ficava além dessa esfera das estrelas, e o universo era esse. E nós éramos criaturas divinas, porque nós fomos criados por Deus, então nós éramos o máximo. O homem era o centro do universo, daí o antropocentrismo. Aí veio Copérnico e vieram uma porção de outras pessoas que foram mostrando que não é nada disso. Primeiro, a Terra não é o centro, era o Sol o centro. Aí depois se descobriu que o Sol também não é centro nenhum, que a gente vive numa galáxia que tem 300 bilhões de estrelas e que existem centenas de bilhões de outras galáxias lá fora, e que o universo está se expandindo, e que a matéria da qual nós somos feitos, os átomos, né, feitos de elétrons e tal, também nem é a matéria mais importante que existe no universo, é só 4%, existe outro tipo de outras coisas misteriosas lá, que a gente chama de matéria escura e energia escura, que provavelmente alguém vai me perguntar o que é isso. Então a gente é assim, o fim do mundo, né? Quer dizer, nós não somos nada, né? E eu estou dizendo que não, vamos parar e vamos refletir sobre a história da vida e entender a nossa importância no contexto cósmico. Porque nós podemos pensar, e pensar é um privilégio, não pense que não é um privilégio, nós somos a consciência do universo, nós somos como o universo pensa sobre si mesmo. E nós temos um dever, e vocês têm um dever muito grande, que é proteger esse nosso planeta, que é um oásis de vida num universo profundamente hostil à vida. Então o que a gente tem é sagrado, e cabe a vocês estudar, aprender a criticar, a ser cético sobre o que está acontecendo, para poder entender o que realmente é importante para o futuro da humanidade, que é uma união profunda entre nós mesmos e com o planeta que a gente vive. Porque sem ele, a gente não vai continuar aqui durante muito tempo. Obrigado. Bom, merecidos aplausos. A universidade está orgulhosa da sua presença e creio que esta aula de inquietação cumpre plenamente seus objetivos com o seu pensamento instigante e mobilizador. Esse é o principal objetivo nosso. É importante saber, sentir que a inteligência precisa ser cultivada, não é um ato natural, ela é um ato cultural, e a vivência na universidade é uma possibilidade para desenvolver com a inteligência a compreensão da nossa relação do homem com o homem, do homem com a natureza e com o cosmos, né? Então, eu quero agradecer profundamente essa mensagem, né, que dá uma medida da nossa responsabilidade social, e política e cultural, essa ideia de que o universo se pensa por meio de nós, que somos a consciência que lhe denomina, né? E aqui, então, temos uma dimensão pensante, que, ao seu convite, é estimulada agora a uma interlocução. Trata-se de uma aula, então é natural que, numa aula, o professor dialogue com os seus colegas de função, né, seus alunos. E eu queria propor, então, que, no tempo que temos ainda, fizéssemos uma sessão de perguntas. Nós temos 2 microfones, um só, Ieda? 2, o outro... a Nádia está ali. Então, quem quiser fazer perguntas, podia formar uma fila para a gente ter uma ideia de precedência, e, alternadamente, nós poderíamos dar, vamos dizer,
5 é muito? 3? Assim, série de perguntas. 2. Então, alternadamente, fazemos uma aqui e uma ali, e o professor responde. Eu sou Everaldo, professor da agronomia, e vou ser bem objetivo. A tua aula me levou a pensar, e aí eu pediria que você fizesse o contraponto entre 2 outras hipóteses, inclusive em função desse cenário do dinossauro, a respeito da hipótese Gaia, do Lovelock, e a hipótese Medeia, do Peter Hall, né, que são, de certa forma, conflitantes e que também trazem a questão do desenvolvimento do pensamento, do raciocínio também, porque me parece que elas não colocam essa questão do desenvolvimento da inteligência no cenário. Muito obrigado. A segunda pergunta. De vez em quando eu cito essa frase: valeu a pena nascer para escutar essa sua fala, companheiro. E eu sou Pedro Luz, sou autodidata, sou da roça, me tornei professor porque não gostei dos meus professores, também gostei da sua fala. Não vou te fazer uma pergunta, acho que você já esclareceu tudo. Eu quero pedir só para as pessoas não contradizerem o que o professor disse, soltando esses balões que vão demorar uns 10 mil anos para se dissolverem na Terra. Ótimo comentário, é verdade. Começa-se assim, né? A gente pensa localmente, né? A gente pensa globalmente, mas age localmente, né? Isso é fundamental. Então, a questão levantada ali, então são 2 pontos de vista, né? Que a Terra, essa hipótese Gaia, que é uma relação simbiótica da vida, que é positiva, e a hipótese Medeia, que é mais ou menos o oposto, que a vida é uma grande competição e que, portanto, ela não é, vamos dizer assim, romântica, né? Eu acho que não há dúvida que é um casamento das duas, né? Quer dizer, um dos grandes problemas, eu acho assim, da intelectualidade é querer achar ultravioleta e micro-onda. Por quê? Porque o nosso Sol emite principalmente na luz visível, então nós somos seres solares, nós somos seres que crescemos num planeta que tem uma estrela que emite luz no visível, então a gente desenvolveu para poder ver essa luz, senão não ia adiantar nada, a gente ia bater de cabeça nas árvores e tal. E, por outro lado, a vida é combativa, não há dúvida disso, né? A sobrevivência é combativa, a famosa lei da selva, então existe uma complementaridade dessas duas coisas, né? Então eu acho que a melhor maneira de entender isso é vendo os 2 lados da moeda, mas é uma moeda só. Bom dia, eu sou Paulo Souza, professor do Instituto de Física. Agradeço a presença. E quando a gente pensa nessas distâncias astronômicas, na realidade dos instantes de tempo, variação de temperatura, etc., não há outra saída. Nós vivemos aqui e vamos permanecer aqui por muito tempo na Terra. E aí a população tende a aumentar, nós competimos com outros organismos, algumas bactérias, vírus. A questão de aniquilação da vida humana, que é uma forma de vida, entre tantas, isso é uma questão inexorável? Professor, eu sou Davi, estudante de Engenharia Elétrica aqui da UNB. O senhor falou no momento do senso crítico que os alunos têm que ter com as informações que lhes são apresentadas. E o senhor mora nos Estados Unidos há muito tempo, é professor no Dartmouth College, na parte de Física e Filosofia Natural. Qual seria o conselho para estudantes universitários e estudantes de ensino médio e ensino fundamental aqui presentes para desenvolverem esse senso crítico? O que o senhor vê que eles têm lá de diferente daqui, ou que vê que a gente pode levar também de experiência e mostrar que o Brasil também pode acrescentar para o exterior nesse sentido? Ótima pergunta. A coisa mais importante para desenvolver um pensamento crítico, é aprender a ver uma situação a partir de vários pontos de vista, e não de um só. Porque é justamente o radicalismo, né, o extremismo, que leva a essa visão túnel, vamos dizer assim, né? Então, a coisa mais importante é quando você tem uma certa situação, não receber aquela informação, é assim.
Porque pode ser assim, pode ser assim, pode ser assado. Existem sempre vários modos de se pensar sobre um problema. Eu tenho um amigo que fala que existem muitos caminhos que levam ao alto da mesma montanha. E essa complementaridade, essa interdisciplinaridade, uma maneira de pensar sobre uma questão de várias formas. Por exemplo, eu estou falando aqui do universo, todo mundo acha que eu estou falando sobre ciência, mas eu estou falando sobre religião, porque eu falei da questão humana, do centro do universo, estou falando sobre a cultura, a ciência como criadora de visão de mundo, e política também, porque você está falando aqui de possibilidades de mudanças políticas para que a gente possa preservar a vida na Terra. Então, existem sempre várias maneiras de chegar lá, e para mim isso é a coisa mais importante. A questão da superpopulação, que realmente é sério, eu sempre me lembro, eu sou mais velho e tal, então Copa do Mundo de 1970, 95% das pessoas aqui não lembram disso, mas tinha um hino que era 90 milhões em ação. 90 milhões em ação, para frente Brasil, viva a seleção. Então, todo mundo, tá vendo? Já se manifestaram os 5%. Bom, 90 milhões, agora somos 200 milhões. Quer dizer, mais do que dobrou em 40 anos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E não há dúvida que o crescimento populacional, não só em números brutos, mas também em poder afluente, isso é muito importante também. Não é só a questão de ter mais gente, mas é de ter mais gente que tem mais dinheiro. Então, o aumento da afluência no Brasil, na Índia, na China, leva a pessoas que precisam de mais energia, não querem só comer coisa ruim, querem comer, por exemplo, carne, e se você quer comer carne, você tem que ter uma infraestrutura agrária gigantesca, você tem que consumir a água. Talvez o problema mais sério que a humanidade vai enfrentar daqui a uns 30 anos é a questão da água. Vocês já pararam para se perguntar de onde que vem a água? De onde que vem a água da Terra? Vem das nascentes. Não, a água veio do espaço. Principalmente, a água da Terra, não toda, mas uma grande parte dela, veio durante aquele iniciozinho dos bilhão de anos de cometas que se chocando, muitos deles têm muita água, a água da Terra vem do espaço. E ela é limitada. Sabe qual é a percentagem de água que existe na Terra que a gente pode usar diretamente? 2%, ou menos de 2% da água. Ou seja, a água que existe na Terra ou é salgada ou está congelada, então a gente tem uma quantidade de água muito pequena. O Brasil é um país extremamente privilegiado com relação a isso. O Brasil tem várias coisas fundamentais. Tem água pra caramba, como vocês sabem, tem muita, e por isso você tem então energia hidrelétrica, tem muita energia através de fósseis, combustível fóssil, agora a gente sabe, e também biomassa, e é um país que não é muito frio. Então, você tem uma série de vantagens no Brasil, inclusive a água. Eu faço uma previsão que daqui a 30 anos, na aula de inquietação, daqui a 30 anos, alguém vai estar falando do Brasil exportando água para vários outros países do mundo. E, aliás, já existem iniciativas porque a água realmente é muito séria. Então, falando em preservação de balão, de não jogar balão, preservar a água é absolutamente fundamental. Desde não escovar o dente com a água correndo, ou fazer a barba com a água correndo, coisas simples, assim, ou tomar um banho que não precisa ser de 20 minutos, pode ser de 5, a questões mais sistemáticas de agropecuária, etc. Sou a Mari, estudante de serviço social, estou no 2º semestre. E a minha pergunta é bem simples, eu acho que a resposta aqui não é tão simples assim. Eu queria saber qual é a sua ideia da existência de Deus, e se você acha que o homem chegou na Lua. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marconi, eu sou secretário de Educação no município vizinho aqui, Cidade Ocidental, que fica aqui a 47 quilômetros, e sou estudante da Universidade de Brasília. Eu, bem rapidamente, queria parabenizar o Marcelo, fantástico, excepcional, com muitos comentários, não é sem comentários, com muitos comentários, absolutamente fantástico. E parabenizar toda a organização do evento, isso aqui é fantástico, que aconteça sempre esse tipo de inquietude. Eu queria fazer só uma pergunta.
O professor Marcelo, ele é professor de física para poetas, me parece também, né? Tem uma disciplina voltada para a questão do poeta. O senhor meio que me intrigou em relação a isso. Quando o senhor destrói um pouco dessa coisa mítica e mística de Vênus, por exemplo, como é que o senhor faz nas suas aulas lá? O senhor, de fato, vai destruindo essas míticas, esses paradigmas, ou essa mística que gira em torno da poesia, com essa construção física, de certa forma, ou o senhor reconstrói e constrói outras questões para fundamentar. Desculpa a demora e muito obrigado. Desculpa, gente. Deixa eu começar com a dele, depois eu falo a sua. Então, essa história de física para poetas é o seguinte: lá nos Estados Unidos, as universidades são estruturadas de uma forma completamente aqui do Brasil. Se você vai fazer letras ou física, ou não interessa o que você vai fazer, você tem que fazer curso de todas as disciplinas. Então, você tem que fazer um certo número de cursos. Vamos dizer que você vai se formar em cinema, tem que fazer um certo número de cursos sobre cinema, mas você também tem que fazer um certo número de créditos de ciência, alguns com laboratório, e de filosofia, e etc, etc. Então, você tem o que eles chamam de uma educação de artes liberais. Então, essa ideia de que a educação americana é fechada é uma grande besteira. É a educação mais aberta que existe no mundo, porque você, na universidade, quando você se forma, você acaba aprendendo a pensar de várias formas diferentes, que é justamente a essência desse negócio do pensamento crítico aí que eu estava falando. Então, o curso Física para Poetas é um curso que eu dou, começa, aliás, segunda-feira, que é basicamente para as pessoas da área de humanas e ciências sociais que não vão se formar na área de ciências, mas que é um curso sobre ciências. Então, eu conto a história da física. Aliás, eu uso esse meu livro aí, A Dança do Universo, como livro-texto, em que é um curso que a gente chama um curso de História das Ideias. Então, como que o pensamento científico evoluiu desde os gregos e passou pela Idade Média, pela Renascença, pelo século XIX, pelas revoluções da mecânica quântica e relatividade geral do século XX, e até chegar no século XXI. Então, uma espécie de apanhado geral dessa ideia, sem matemática. Essa que é a importância. Tá? Agora, eu acho que você deu uma certa tocada aí numa subjetiva. Tem um subtexto nesse teu comentário, que é um subtexto, eu não sei, talvez eu esteja equivocado, mas se tiver eu vou falar de qualquer forma. Que é o seguinte: as pessoas acham que quando você descreve a natureza de uma forma científica, de uma forma quantitativa, você tira a beleza do mundo. Né? Que os poetas falam do arco-íris de um jeito belíssimo, né? Que evoca essa coisa toda, mas quando um cientista vai lá e descreve um arco-íris, estraga a beleza do arco-íris. E não é nada disso. Isso daí é uma deturpação do que é a ciência. São os cientistas que amam a natureza, que dedicam a vida inteira a estudar a natureza. Você só vira cientista porque você ama a natureza, não porque você não gosta da natureza. Para isso que você faz isso, você se dedica a esse estudo. Então, para nós, a poesia, ela aparece de várias formas diferentes. Não só através de uma construção literária, mas também de uma construção matemática. Então, é uma outra estética que não deixa de ser bela por ser diferente. Então, esse é o comentário. A questão da moça, a questão dupla da moça, né? As perguntas mais complicadas são as mais simples, em geral, você sabe disso. Né? Então, a questão da existência de Deus. Bom, a ciência não tem nada a dizer sobre Deus. A ciência não tem nada a dizer sobre Deus. Quem omite opiniões sobre Deus podem até ser cientistas, feito Richard Dawkins e tal, mas a ciência não tem nada a dizer sobre isso. A ciência descreve o mundo material, o mundo concreto. Esse é o compromisso da ciência, é entender como funciona a natureza, qual é o nosso papel aqui no mundo, como a gente se relaciona com ela, da melhor maneira possível, da forma mais precisa possível. E daí criar uma porção de coisas boas e, infelizmente, algumas coisas ruins também. Né? Então, por exemplo, toda a revolução digital, todos os celulares, internet, etc., tudo isso vem porque um grupo de caras, no início do século XX, resolveu estudar o que era o átomo e como é que funciona o átomo. Daí veio a tal da mecânica quântica e tudo que é digital vem daí. Tá? Então, quer dizer, é interessante as pessoas perguntarem para mim, um cientista, sobre a questão de Deus, né? Porque eu vou ter que dar uma opinião que é pessoal,
que não tem nada a ver com o fato de eu ser cientista. Tá? Então, a minha visão é a seguinte. Eu acho que existem dois tipos de pessoas no mundo. Isso é uma coisa que eu inventei. Então, a palavra é um neologismo aí. Você tem os sobrenaturalistas e os naturalistas. Tá? Então, os sobrenaturalistas são as pessoas que olham para o mundo, veem que existem grandes mistérios, grandes dilemas existenciais, como nós surgimos, como o universo surgiu, o que acontece depois da morte, será que a morte é o fim de tudo, etc, etc. E usa o sobrenaturalismo para tentar se apoiar. Ou seja, eu não sei a resposta para todas essas perguntas, eu sofro mais ou menos com elas, dependendo da história da sua vida, e, portanto, eu vou olhar para esse lado obscuro e assumir que existem influências que vão além do nosso conhecimento e que são importantes e que têm um papel importante no universo. Tá? Então, existe um Deus, ou existem deuses, e daí, para você acreditar nisso, você também pode acreditar em duendes e fadas, e etc, etc, etc. É tudo sobrenatural. Coisas que estão além do poder explicativo da natureza. Não existe uma linha divisória. E você tem os naturalistas, que são as pessoas que dizem o seguinte: eu não sei tudo sobre o mundo, eu nunca vou saber tudo sobre o mundo, porque nós somos seres humanos, nós somos seres criativos, mas limitados. Mas aí você, em vez de encarar a nossa ignorância com medo e achar que porque a gente não sabe, a gente tem que lançar a mão desses poderes sobrenaturais que então nos pegam pelo braço e nos levam adiante, eu abraço a ignorância como um convite ao conhecimento. Então, é por não saber tudo que a gente consegue aprender mais. Então, para mim, é fundamental você não saber, é fundamental você tentar aprender cada vez mais, mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Não é um problema isso para mim. O importante é aprender cada vez mais. Mais do que, na verdade, conhecer, é querer conhecer. E, para mim, a posição naturalista é a posição que eu adoto, obviamente. O homem chegou na Lua ou não? Calma, ainda não cheguei lá. Então, por exemplo, a questão do homem na Lua ilustra bem isso. Não há a menor, com M maiúsculo, dúvida com D maiúsculo, que o homem foi para a Lua. Mas não tem a menor dúvida. Esqueçam essa grande besteira que rola por aí, de que o homem não foi para a Lua, de que não foi para Saturno, mandou sondas para Saturno, não o homem, sondas para Saturno. Não só foi, como foi muitas vezes. Né? Muitas vezes. Foram muitos os homens que pousaram na Lua. Foram mais de 12, se eu não me engano. Foram muitas missões, não foi só a Apollo 11, 1900, foram várias delas. A gente tem amostras, essas coisas. Ah, mas a bandeira não treme. Mas é claro que não treme, não tem atmosfera na Lua. Ela tem uma haste para ficar pendurada, porque senão ela cai. Não tem vento, não tem ar, não tem nada lá. As sombras não correspondem aos pontos de luz. Correspondem sim, se você compensar pelo fato que a superfície da Lua não é plana. Ela tem crateras, elas têm como se fala, desníveis, e, portanto, você distorce a projeção da luz no solo. Todas essas grandes besteiras aí que foram ditas podem perfeitamente serem contraditas com um pouquinho de ciência. Então, a gente desmerecer um dos feitos mais incríveis da civilização é um absurdo. Ao contrário de falar o homem não foi na Lua, que isso é intriga de Hollywood, do governo americano, que besteira, por que o governo americano vai querer fazer um negócio desse? Isso daí tem que ser celebrado como uma coisa maravilhosa. O fato que a gente conseguiu transformar uma coisa que é meio mágica em ciência, que, aliás, é o que a ciência vive fazendo. Pensa bem, a ciência é a transformação da mágica em realidade. Olha só, a gente queria voar, não podia, via os pássaros, hoje voa. Né? Voa com avião, voa com foguete, voa com asa delta, paraquedas, parapente, etc, etc, etc. A gente queria poder falar à distância, né? Sem poder mandar sinais de fumaça, e fala à distância. A gente fala com pessoas em outro lugar do mundo. Eu tenho um filho que mora no Japão, Skype, eu estou lá conversando com ele no Japão. Isso é magia negra. É magia negra, é um absurdo, né? A gente sabe... Lá no Polo Norte, a gente tem lá um GPS, a gente sabe onde a gente está.
sabe as coordenadas exatamente de onde a gente está. Como é possível isso? Tem 24 satélites geoestacionários que fazem esse tipo de trabalho. Então, a ciência, ela não tem que ser desacreditada dessa forma. Ela tem que ser celebrada como um grande feito da humanidade. Tá bom, existem as bombas atômicas, mas existem também o pouso na Lua, as várias curas da medicina, etc. A lista é muito longa, não preciso contar para vocês. Então, está na hora das pessoas acordarem para o fato de que esse tipo de intriga é absurda e que a gente tem que aprender a viver a vida com os olhos abertos e não com os olhos fechados. Bom dia, meu nome é Marcelo, estudante de letras aqui da universidade, né? A questão é a seguinte: eu gostaria que o senhor, assim, né, fizesse dissesse assim, né? Desculpa. Dissesse sobre a questão dessa cultura apocalíptica mesmo, né, de Hollywood, né, que não é só Hollywood, também a mídia toda, né, faz muita questão sobre isso, né, nos bombardeia com questões como as placas tectônicas, né, deslocamento, ameaças de asteroides, né, nos ameaçando a Terra, né, aquecimento global, né. Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, né, e também fizesse uma projeção assim sobre os 50 a 100 anos assim, né, futuros assim, vindouros, né, como vai ser assim, o panorama, sem romantismo, né, sem nenhuma maquiagem assim, né. Obrigado. Opa. Bom, não há dúvida que existem vários perigos, né, que a vida é frágil. Nós vivemos aqui numa situação relativamente precária no planeta, né, e existem várias coisas que podem acontecer, talvez não tão dramáticas quanto a mídia represente, mas elas estão aí. Quer dizer, a possibilidade de cair um asteroide, ela é pequeniníssima, mas ela existe, eles caem, de vez em quando acontece, não vai acabar com a vida na Terra de forma alguma. Se só tivesse um asteroide grande desse, a gente ia saber com bastante antecedência. E hoje em dia, graças à tecnologia de exploração do espaço, aquela que não pousou homem na Lua, ela consegue pousar sondas em asteroides e cometas e aí desviar a rota deles para proteger o planeta, né? Então, eu acho que a única maneira da gente olhar para isso é tomar a ciência séria, levar ela a sério e levar a sério essas previsões. O aquecimento global, claro que vai ter repercussões para a humanidade, não há dúvida disso. Mas nada aqui é apocalíptico. Essa questão apocalíptica de fim do mundo, essa é uma questão religiosa, não é uma questão científica. Acidentes vão ocorrer, como sempre ocorreram, terremotos, maremotos, explosões vulcânicas, isso daí não tem saída. Então, a melhor maneira para a gente se proteger disso é a gente investir o máximo possível na ciência para que a gente possa tentar aprender cada vez mais com esses fenômenos para poder se proteger de uma maneira melhor. É isso. Oi, meu nome é Fabiana, eu estudo Geologia. Eu queria entrar um pouco na questão sobre vida extraterrestre, né? Eu conversando com os amigos um dia, eu cheguei à conclusão assim, de que o que a gente considera como vida são formas de vida baseadas em água, que é um elemento que a gente tem, uma substância que a gente tem em abundância aqui na Terra, e não em outros planetas. Então, de repente, será que a gente não está procurando vida em outros planetas de forma equivocada? Será que a gente não deveria abstrair a nossa definição de vida e procurar ver o que é e não o que a gente acredita que é? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. E é óbvio que tem uma opção de gente pensando nisso, tá? Então, quando você... em princípio, claro, podem existir formas de vida muito diferentes da que a gente conhece. A gente não sabe nem definir o que é vida ainda. Se você procurar a definição de uma definição universalmente aceita de vida, ela não existe. Existem definições assim, pragmáticas, vamos dizer assim.
Mas quando você começa a pensar de uma forma séria sobre o assunto, você percebe várias coisas. A vida precisa metabolizar energia. Tá? Você tem que absorver energia e você tem que, a partir dessa absorção de energia, você tem que ser capaz de se preservar como indivíduo e de se reproduzir. São as duas essências da vida, metabolismo e reprodução, são, vamos dizer assim, marcas registradas da vida. Então, como que você vai fazer isso? Bom, tudo isso depende de reações químicas. Metabolismo e reprodução, essencialmente, são bioquímica, reações químicas. Reações químicas têm que ocorrer num meio material, num solvente que permita que essas moléculas se movimentem. Então você fala, ok, a água, obviamente, é o solvente universal. Podem existir outros? Podem. Por exemplo, tem gente que estuda a possibilidade de água em amônia, de vida em amônia. Amônia, NH3, também é um solvente. Então você poderia ter uma vida num planeta que tivesse muito amônia e não tivesse água. Outra possibilidade, em vez de você usar o carbono como elemento fundamental, né, o carbono é a moça da noite da bioquímica, né, que se combina com todo mundo, gosta de todo mundo. Então é por isso que, sabe, ele tem uma versatilidade muito grande. Mas você podia usar silício. O silício também faz 4 ligações, feito carbono, você podia ter uma bioquímica do silício. Mas o silício é um átomo mais pesado, não tem a versatilidade química do carbono. Então, essas outras alternativas podem existir, mas vão ser muito mais limitadas. Mas tem gente pensando nisso sim, não é uma coisa só água, carbono e tal. Obrigado. Oi, primeiro, muito obrigado por vir. Meu nome é Thiago, eu faço filosofia aqui. E durante o meu ensino médio, uma coisa que me incomodava muito era que os alunos meio que não davam nenhuma importância para a ciência, assim, e a ciência é um conhecimento muito bom. E algumas informações do tipo, eles achavam que o átomo antes era indivisível, ou a teoria da evolução é só uma teoria, assim, esses tipos de afirmações. Eu gostaria que você me explicasse um pouco desse dinamismo do conhecimento científico e o que realmente é uma teoria para a ciência. Obrigado. A questão das pessoas acharem isso, na verdade, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno que ocorre em uma opção de países e tem a ver com como é feita a educação científica no ensino fundamental e no ensino médio, né, que tem sérios problemas. Eu acho que a ciência tem que ser ensinada de forma muito diferente da que ela é ensinada. Ela tem que ser ensinada não só na sala de aula, mas fora da sala de aula. O problema é o seguinte, a ciência descreve a natureza, mas os alunos que estudam ciência nunca olham para a natureza como professor, sabe? Então você, em vez de ficar explicando física e química no quadro negro, você tem que ir para a pracinha, para o parque, olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para a natureza, e aí falar, olha, é aqui que começa, olha só tudo isso que está acontecendo, por que está ventando, o ciclo da água, etc, etc. Aí volta para a sala de aula para estudar essas coisas. Então tem um problema, assim, do ensino da ciência ser essencialmente muito chato, né? E isso daí, obviamente, desencoraja muita gente. A questão da teoria, definição de teoria, existe mesmo, é uma boa pergunta de um aluno de filosofia, existe uma certa confusão com relação a isso. Quando um físico em particular fala de uma teoria, ele não está falando de um modelo que ainda não é uma hipótese, que ainda não foi verificada. Em geral, quando se fala de teoria, por exemplo, a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução, está se falando já de coisas que foram confirmadas através do método científico, experimentalmente. Mas quando se fala, esse cara daí é um teórico, um sonhador, não sei o quê, então o uso coloquial da palavra confunde um pouco essa discussão. Mas é uma pergunta muito boa. Obrigado. Bom dia, meus colegas. Meu nome é Adalto, tá? Eu sou estudante do campus avançado da UNB de Planaltina e faço gestão ambiental lá. Minha pergunta é a respeito da teoria das cordas. Eu gostaria que, se você pudesse estar falando um pouquinho, né, porque toda vez que a gente vai estudar a teoria das cordas, dá uma embananada na cabeça, porque o negócio é pesado mesmo. É interessante, é bem novo, atual. Eu acho que você tem um pouco a falar sobre isso para a gente. E algumas pessoas que não vão poder perguntar pediram para assim, um questionamento. Por que a ciência gasta tantos bilhões, trilhões para ir para a Lua, bilhões não, mas milhões de pessoas morrem
na África, morrem aqui no Brasil, morrem em vários lugares e tem muito sofrimento. Esse dinheiro poderia ajudar muito e a gente poderia prolongar um pouco mais o avanço científico, mas a gente estaria diminuindo o sofrimento aqui dos nossos irmãos. A gente é todo mundo irmãozinho, veio todo mundo da mesma fonte. Tá. Eu vou começar com essa sua segunda pergunta, a maneira como ela foi colocada. Por que a ciência gasta bilhões de dólares para ir para a Lua, enquanto tem tanta miséria e pobreza aqui na Terra? Essa pergunta está errada, ela não foi formulada de forma correta. A questão não é a ciência. A ciência é um corpo de conhecimento gerado por pessoas igual a você vai fazer gestão ambiental, que tentam entender como funciona o mundo. A ciência não toma decisões éticas sobre como ela vai ser usada. Os cientistas criam conhecimento, alguns deles se aliam a ministérios de defesa, por exemplo, né, e vão construir bombas, vão fazer outras coisas e tal. Mas é injusto, eu acho, dizer que é a ciência que faz essas coisas. É a política que faz essas coisas. São decisões políticas que fazem essas coisas. Então, cabe ao cidadão, através do exercício da democracia, eleger os seus representantes de forma que esse tipo de uso ou abuso não seja feito. Né? Para isso que serve a democracia. Aí eu queria fazer um outro comentário que eu acho importante também. Quando a gente olha, puxa, gastou bilhões de dólares para ir na Lua, ou para construir esse acelerador de partículas na Suíça aí que está sendo feito e que vive quebrando, mas vai funcionar e vai dar certo no final, mas é porque a máquina mais complexa já construída na história da civilização, então quebra mesmo, né? A gente tem que entender o que eu chamo da teoria das fatias. A teoria das fatias é a seguinte: existe um bolo que é o orçamento da União, tá? Esse bolo vai ser cortado em diversas fatias. O tamanho dessas fatias é decidido através de uma série de processos políticos, né? A fatia que entra na ciência básica, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que leva o homem à Lua, ou que faz curas na medicina, que melhora a qualidade de vida das pessoas, que transforma completamente nosso planeta, dando muito mais capacidade de vida para uma população cada vez maior, inclusive na África, na Ásia, etc., essa fatia é mínima, cara. É um pedacinho, entendeu? Então, esse 1 bilhão ou 2 bilhões não é nada comparado, por exemplo, com o orçamento do Ministério de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Ou o Ministério de Educação daqui, a fatia é mínima, entendeu? Então, é esse que é o problema. Não é que tem muito dinheiro, não, é que tem pouco dinheiro para a ciência e para a educação. Aí você me perguntou sobre a teoria das cordas, né, cara? Putz. Então, muito resumido, está no livro, eu explico. Aliás, o livro é uma crítica à teoria das cordas, entre outras coisas. Tá? Uma das coisas que eu falo nesse livro é somente a criação. O livro se chama Criação Imperfeita, para contrapor com essa noção de que existe uma criação perfeita, que seria, vamos dizer assim, esse arquétipo que existe por trás da teoria das supercordas, que acredita que é uma noção que já existe na filosofia há 2000 anos, de que a natureza ela tem uma ordem fundamental que está por trás dessa essa variação toda que existe aqui, que a gente percebe. E essa ordem fundamental ela pode ser representada matematicamente, através de conceitos de simetria. Então, as supercordas são uma encarnação moderna dessa ideia meio platônica, de que o mundo é perfeito, matemático, simétrico, etc. E o que eu digo é que não é nada disso. O que a gente vê é que o mundo é imperfeito, assimétrico, etc., etc. Mas a noção de supercordas, ela tenta fazer um casamento entre as duas teorias mais importantes da física do século XX, que são, primeiro, a mecânica quântica, que é a parte da física que descreve o funcionamento dos átomos, das partículas, feito o elétron, o próton, etc. Então, é a física que estuda o mundo do muito pequeno
e a teoria da relatividade geral do Einstein, que é a teoria que descreve o muito grande, que descreve como o universo funciona, o que é um buraco negro e coisas do gênero. Por que a gente precisa fazer esse casamento? Porque quando a gente estuda a história do universo, de acordo com a teoria do Big Bang, se você vira o filme, o universo tem mais ou menos 14 bilhões de anos agora, se você passa o filme ao contrário, você vai vendo que o universo agora está se expandindo, passa o filme ao contrário, ele vai se contraindo cada vez mais. Então chega uma hora que o universo fica tão pequeno, quase do tamanho de um átomo. Então você tem que usar a teoria que descreve o universo, a relatividade geral do Einstein, dentro de um contexto da mecânica quântica, porque é o que estuda muito pequeno. O universo fica pequeno. E então você tem que fazer esse casamento de alguma forma, e quando você tenta fazer esse casamento da maneira tradicional, ela não funciona. Então a teoria de supercordas é uma proposta que vê o mundo de uma forma completamente diferente. Em vez de você entender que os componentes fundamentais da matéria são pequenas partículas, feito elétrons, pontos de matéria, ela diz que a essência da matéria, na verdade, é formada dessas cordas muito pequenas, completamente invisíveis ao olho nu, muito, muito pequenininhas, que vibram de formas diferentes, como vibra uma corda de violão, né? Você vai apertando um traste diferente. Então, cada uma dessas vibrações tem uma frequência diferente, tem uma energia diferente, corresponde a uma partícula de matéria diferente. Então, você, em vez de entender o mundo de uma forma atomística, pontual, você entende o mundo através dessas cordas. E como essas cordas têm uma extensão, você nunca chega na questão do ponto zero. O que acontece no zero, né, quando o universo vira um ponto? Porque elas existem dentro desse vamos dizer assim, desse micro-universo em que jamais pode virar um ponto. Então você resolve, ou tenta resolver, esse impasse do que acontece no momento da criação, no momento zero, vamos dizer assim, a partir dessa teoria. Tá? Mais detalhes tem no livro. Quem quiser comprar o livro do Marcelo, o Chiquinho está ali vendendo, tá, gente? Está ali do lado, então depois quem tiver interesse é só se dirigir ali. A gente vai ter mais 2 perguntas ali do lado e mais 3 aqui. Tá certo, professor? Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o bóson de Higgs. Se não achar, como é que vai ficar essa história aí e tal? Posso responder logo? Então, o bóson de Higgs, né, que nome estranho. O Peter Higgs é um físico escocês que, na década de 60, propôs um mecanismo para explicar como que a matéria tem massa. Né? Da onde vem a massa? Né? A gente fala, o elétron tem uma massa, não sei o quê, o próton, o átomo, da onde vem essa massa? Então, o Higgs propôs que a massa vinha de uma outra partícula que tem umas propriedades lá, e por isso ele chama de bóson. Então, virou o nome bóson de Higgs, que não é um nome muito romântico, eu concordo, mas é o nome dessa partícula. E a ideia é a seguinte, esse bóson de Higgs, ele é uma espécie de mochila que todas as partículas carregam juntos, entendeu? O elétron carrega um pouquinho do bóson de Higgs, aí o próton também, os quarks, que são as partículas que fazem os prótons, na verdade, também, mas cada uma dessas partículas carrega uma mochila maior ou menor, entendeu? Então, o tamanho da sua carga na mochila, a quantidade de bóson de Higgs, essencialmente, que você carrega, determina a sua massa. O problema é que ninguém nunca viu esse bóson de Higgs. Né? Isso foi proposto nos anos 60 e ninguém nunca viu. Então, isso daí é uma teoria que ainda não foi demonstrada, é uma hipótese. Né? Então, a máquina, o LHC, que é esse colisor de partículas que está lá na Suíça, a função principal dele é tentar achar o tal do bóson de Higgs. Tá? Se ele for encontrado, a gente vai entender, então, com as propriedades que a gente acha que ele tem, vai entender por que as partículas têm massa, e aí a gente vai ter um outro problema, que é, obviamente, entender de onde que veio o tal do bóson de Higgs. Mas, pelo menos, a gente vai caminhando, né? Assim vai a ciência, aos pouquinhos. Não, pergunta depois de você. Meu nome é Cecília, eu sou estudante de administração, e você citou que a sua geração deixou um presente para a nossa geração, que é lidar com todo o passado do século XX, que o modelo de desenvolvimento era o consumo. Hoje é sabido que tem 1 milhão de lixo e a gente precisa lidar com isso. A solução daqui para frente é reciclar, reutilizar e reduzir. E agora eu queria saber qual que é a solução para todo esse lixo que está no mundo. Que hoje você vê pelo Pacífico, que já tem uma ilha de 20 km² na zona convergente das correntes. O que a gente faz com isso? Com lixo? Boa pergunta. Tritura em terra, manda para o espaço, sei lá. Mas é um problema. E o problema, talvez, mais importante do que fazer com lixo é mudar
a concepção de criação de lixo, né, de geração de lixo. Você vai para o Japão, para os Estados Unidos, a quantidade de embalagem que as coisas têm, embalagem é uma espécie de arte no Japão, entendeu? Então, a quantidade de lixo gerada assim, é uma coisa absurda. Então, acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade, né, da criação de lixo. O Brasil é um país que, nesse lado, é bastante bom, gera muito menos lixo do que outros, né? Então, é uma questão da... Mas o espaço também é uma fronteira. O único problema é que é muito caro, né, você mandar as coisas para o espaço ainda, né? Mas com a comercialização do espaço que vai acontecer nas próximas décadas, talvez a solução seja mandar tudo, transformar o universo numa lata de lixo. Mas é grande pra caramba. Lembra que eu falei da distância entre os planetas? Então, tudo bem. Meu nome é Manuel e eu sou estudante de física. Na verdade, o que eu queria falar com você, Marcelo, não é nem uma pergunta, né, mas um pedido, que eu acredito que, pelo acompanho do seu trabalho, e já está inserido dentro de alguns dos seus livros. Esse último eu não conheço ainda, né? Mas, na realidade, é o seguinte, eu, como físico teórico, eu percebi com relação à minha pessoa, que quando a gente pensa na dimensão do universo, né, e começou com Newton, Galileu, você corre um risco individual de, comparando com o normal, com parâmetros normais, de se autodestruir, de perder a autoestima. Então, eu vejo que hoje a humanidade, na realidade, ela está diante, como uma criança que pegou algo que não deveria ser entregue para ela em determinado momento. O risco maior que nós corremos realmente é a autodestruição da espécie, né? Esse é o maior risco que nós corremos. E você tocou no assunto, né, da distância que existe realmente, da forma, na realidade, como o conhecimento ele é transferido para... O que está me preocupando é a forma como o conhecimento está transferido para a população comum. Ou seja, como se fosse ninguém no universo, né? Acaba a distância é tão grande que acaba você, se não tiver cuidado, começou com Newton, se considerar que não é nada, né? Então, assim, eu pensei muito a respeito disso e acho que nós somos uma oportunidade de existência, realmente, como você próprio concluiu. Então, na verdade, é um pedido, né, para que você, nas suas palestras, já está enfatizando isso, enfatize isso mais, porque isso está realmente trazendo um estrago muito grande da forma como está sendo colocada para a humanidade e levando a uma baixa autoestima, né, com risco, inclusive, de potencializar essa destruição. É isso mesmo, concordo 100%. Aliás, eu termino o livro propondo um novo movimento. Em vez do antropocentrismo, aquela maneira errada de achar que a gente era o centro do mundo, eu proponho o humanocentrismo, que é a ideia de que nós somos sim o centro do mundo, não porque nós fomos criados por Deus ou porque nós moramos no centro do universo, mas porque nós somos raros, porque a vida é rara, e nós somos mais raros ainda porque nós podemos pensar. E por causa disso a gente tem o dever moral de se preservar e de preservar o nosso planeta. Então, o humanocentrismo é que é o lance. Bom dia, professor. Sou Frederico Souza, sou formado em Física aqui no UNB, agora aluno da Geofísica. E sou curioso um pouco sobre filosofia da ciência, né, a sua área também. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui sobre a questão da ciência e da religião, né? Porque no seu livro do Apocalipse, no céu e na ciência, você vai falando como essas duas visões foram construindo o nosso conhecimento de mundo, como aos poucos a gente foi tentando entender sobre esses dois viés o que era a nossa realidade aqui, e ao ponto que depois, pós-Círculo de Viena e tal, você tem uma figura da ciência como uma coisa ainda incompleta, imperfeita, em constante reparo, né? A figura que Quine faz, que a ciência é como um barco em alto mar, que os cientistas estão ali consertando, né? E meio que fora desse contexto, um pouco tem a visão geral do que é a ciência da comunidade, da sociedade, né? E assim, utilizam a ciência no dia a dia, tem celulares, câmeras, Bluetooth, wireless, enfim, a ciência está em todo lugar, e isso gera também uma coisa que a gente vê da fé na ciência, né? Antes era Deus proverá a solução, agora a ciência proverá a solução. Como é que você vê nesse caso isso? O que você tem a falar sobre isso, né? Sobre essa fé humana na ciência?
Bom, é óbvio que eu gosto muito dessa fé humana na ciência, porque eu espero que ela é uma das únicas maneiras da gente sobreviver a nós mesmos, eu acho. Quer dizer, tem os dois lados da moeda. Eu sempre disse que existe o lado luz e o lado sombra de tudo, né? Então, toda nova tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E essas decisões éticas são feitas por nós, né? Então, quer dizer, a energia nuclear é um exemplo disso. Ela foi criada durante um contexto da Segunda Guerra, em que os aliados achavam que os nazistas iam desenvolver a bomba atômica, e se eles desenvolvessem a bomba atômica antes, já pensou o Hitler com a bomba atômica, né? Então, essa loucura humana que a gente pode chegar, ela não tem limites, né? Então, quer dizer, a ciência, ela, de uma certa forma, ela pode ajudar a criar um mundo melhor. Eu acho que está ajudando a criar um mundo melhor. Tem gente que diz que a única razão pela qual nós ainda não nos autodestruímos é porque existe um equilíbrio, mesmo que instável, entre as potências nucleares. Todo mundo sabe que uma guerra nuclear global não tem vencedores, né? Então, uma maneira meio perversa de se pensar sobre o equilíbrio da humanidade, mas tem muita gente que defende que, nessa nossa espécie meio louca, essa é uma das maneiras da gente se proteger de nós mesmos. Eu falei bastante, eu acho, da relação entre ciência e religião. Eu falei a questão do naturalismo, sobrenaturalismo e tal, né? O que me preocupa principalmente é o fundamentalismo. O fundamentalismo, para mim, é um problema muito sério, é um dos problemas mais sérios que a gente tem a enfrentar no mundo de hoje. O Brasil, mais uma vez, é privilegiado por não ter que se preocupar tanto com a questão fundamentalista terrorista. A vida nos Estados Unidos mudou completamente desde o 11 de setembro de 2001. É realmente difícil. Você viajar é difícil por lá, é tudo difícil. Tem sempre um medo de que alguma coisa possa acontecer. Então, existe uma coisa da vida sob o medo, né? Aqui existem outros medos, mas certamente não esse, entendeu? De que vai vir um avião e vai explodir o Palácio do Planalto, entendeu? Porque é um muçulmano, não sei. Isso não está fora de contexto, né? Então, às vezes é difícil para o pessoal aqui entender a situação em que as pessoas vivem lá fora e tal, e o perigo do fundamentalismo religioso, tá? Então, isso vai totalmente de encontro com a ciência, né? Então, quando você, por causa de uma religião, você começa a negar o conhecimento científico, tipo, é claro que o mundo tem só 6.700 anos, que nós fomos criados, né, que veio todo mundo de Adão e Eva, criados por Deus. Isso, para mim, é você voltar a um obscurantismo medieval, entendeu? É voltar à Idade Média. E esse tipo de interferência da religião na ciência, para mim, é absurda e devia ser, assim, terminado para sempre. Os três vão fazer as perguntas, professor, e depois o senhor responde as três juntas, tá certo? Bom dia, Marcelo. Me chamo Carlos, sou estudante de música do 5º semestre, aqui da UNB. A questão é a seguinte, o senhor falou bastante da gente aqui na academia desenvolver um pensamento crítico e moral dentro da universidade para poder agir em prol da preservação dos recursos naturais do planeta e contribuir para o benefício do planeta, da humanidade, né? A questão é a seguinte, ao mesmo tempo que a academia informa as pessoas que estão destruindo o planeta são justamente essas pessoas altamente informadas da ciência, da química, da física, da economia, ou seja, uma série de politicagem que há interesses econômicos por trás, que faz fabricar armas, faz guerra civil na África, constrói bombas, polui as águas, polui o ar, promove o desmatamento, ou seja, são pessoas altamente informadas provenientes do meio acadêmico, doutores e mestres que se vendem por dinheiro junto aos interesses de quem trabalha lá em cima. Ou seja, então logo infere-se que a academia ela não traz esse sentimento humano, esse conceito ético de viver a aplicação do conhecimento em prol do planeta. Ou seja, minha pergunta é, como adquirir esse pensamento crítico benéfico ao planeta? Como adquirir
essa ética, tem alguma via alternativa que possa ser trabalhada junto à academia, ou se é questões pessoais, culturais de cada um, como isso pode ser trabalhado na academia? Então, a distinção fundamental... tem que fazer as três ao mesmo tempo? Eu acho melhor não, para ser sincero. Porque aí sai de contexto, as pessoas não lembram mais. A distinção fundamental que tem que ser feita é que conhecimento não é sabedoria. Né? Você pode aprender uma porção de coisas, não significa que você vira uma pessoa mais sábia quando você aprende essas coisas. Né? A sabedoria vem quando você tem uma atitude construtiva com relação ao mundo. E esse tipo de atitude pode ser aprendido na sala de aula, mas tem que ser aprendido em casa também. Entendeu? Eu acho que as famílias, as comunidades, também têm um papel importante aqui. Não é só o que se aprende na escola, mas é o que se aprende na sua casa, o que você fala para os seus filhos, para os seus amigos. E para mim, a coisa tem que partir de todas essas frentes, não só na escola, mas em todos os lugares, para que realmente seja efetiva. Marcelo, João Francisco, membro da Associação de Ex-Alunos aqui, militante do Partido Verde em Brasília. E eu queria fazer uma pergunta, porque você colocou na sua fala a ideia de que a ciência é um instrumento. Pode ser usada para o bem, pela tecnologia, para o mal, para bomba atômica, etc. E tem um corpo de teóricos que refletem que a ciência, principalmente com o desenvolvimento do capitalismo nos últimos 300 anos, ela não foi só um instrumento, a ciência é a base de um desenvolvimento de racionalidade instrumental, que o mundo passa a ser pensado de uma forma instrumental, de meios e fins. Então a base disso estaria não só mais no capitalismo, no modo de produção, mas na própria técnico-ciência como base. Então, nesse sentido, ela não seria um instrumento, ela seria a base de um modelo de vida instrumental, que é histórico, que deixa perceber a dimensão do ethos, da vida em comum. Então, não seria a ciência de um lado e a política do outro. A ciência seria o próprio pressuposto, a própria premissa para se desenvolver uma forma de convivência social que seja instrumental. Isso dificulta a construção da ética. Então, nesse sentido, a fome, a miséria, seria consequência também, não só disso, mas na forma contemporânea, de uma premissa de uma racionalidade instrumental e não em cima de valores. Como é que você vê isso? Você acha que de fato é um instrumento ou no mundo contemporâneo ela pode ser a base de uma forma instrumental de vida? Eu continuo vendo a ciência como uma criação de conhecimento. E a maneira como ela vai se aliar à política e à sociedade, ela é feita através dos seres humanos que se ligam a essa política, a essa sociedade, entendeu? Quer dizer, então, eu acho meio ingênuo você dizer que a ciência é que faz isso, ou ela cria um modo de pensar sobre o mundo que então vai arruinar o mundo. Eu acho que essa não é a situação, entendeu? O modo de produção do homem é agressivo, entendeu? Isso daí não é uma questão, a ciência fez isso. Eu acho que é uma questão de quem somos nós, né? Que tipo de animal somos nós. E nós somos um animal profundamente agressivo, eu acho que mais invasivo do que o pior dos cânceres, entendeu? Então eu acho que a questão não é de dizer a culpa é desse cara, a culpa é daquele cara. A questão é você começar a repensar a condição humana e rever quem é esse animal homem e o que ele tem feito com o mundo e como ele pode mudar essa percepção de mundo. Então, para mim, o meu trabalho é esse, entendeu? É você repensar a condição humana, é você repensar o que significa viver nesse planeta com as pessoas. E, para mim, é imprescindível que a ciência tenha um papel fundamental nessa visão de mundo, porque sem ela, a situação ia estar muito pior. Quero dizer assim, da satisfação, professor, estamos em greve, como sabe, é uma greve tríplice, os professores, os servidores e os estudantes. O senhor viu o apelo do estudante há pouco. E aqui temos não só um teatro de arena pleno, aqui é uma espécie de ágora, de praça de sentimentos da universidade na sua história. Ela sempre foi um lugar dos grandes acontecimentos da UNB e o senhor está sendo, neste momento,
o centro deste importante acontecimento, desta aula de inquietação. O senhor desafiou aqui a inteligência, lembrou que a universidade é o lugar onde os saberes, os conhecimentos podem dialogar, sem restrições, com a liberdade de pensar o mundo e de pensá-lo de uma forma digna e de uma forma crítica. Esse é o papel da universidade, e aqui hoje o senhor deu uma aula magna, porque na sua função de inquietação, o senhor instigou a formação de um pensamento que seja a base de um conhecimento transformador. Então, eu queria demonstrar a satisfação de nossa comunidade, a sua presença, expressar o reconhecimento pelo que o senhor representou e representa como um pensamento de ponta, um desbravador, um formulador, e dizer que foi um privilégio para todos que participaram dessa organização, as unidades da universidade, as várias secretarias, as nossas pró-reitorias, aqui chamamos de decanatos, né? E a comissão que se incumbiu de mobilizar esta que hoje é a sessão, digamos, de encerramento desta fase de acolhimento. Durante o semestre seremos inspirados por suas palavras, mas pelas reflexões que foram feitas aqui, num auditório que não se desmanchou, apesar do calor. A oportunidade de vida inteligente permaneceu aqui nesse momento. Então, quero agradecer também ao grupo de teatro que fez a apresentação e a todos os estudantes, professores, servidores e cidadãos de Brasília que aqui estão presentes. Então, muito obrigado e bom semestre a todos, logo que nós vençamos os desafios que nos são colocados nesse momento para a dignidade da nossa atividade profissional e da continuidade da nossa universidade. Bom semestre a todos.